E aí, pessoal, beleza? Pessoal, eu tô aqui para comentar a prova de administrativo TJ São Paulo Escrevente, que aconteceu ontem, dia 2 de julho. A prova foi nível médio, né, para difícil. Uma prova que exigia um pouquinho de decoreba das leis, principalmente da improbidade. Inovou em relação ao número de questões, né? 8 questões de administrativo, superou as demais provas escrevente até hoje, considerando ainda o número de matéria que se cobra em administrativo, que é pequeno para o número de questões, né? Então é isso. Vamos começar a correção. Vocês vão ver que não foi um bicho de 7 cabeças, mas também em algumas questões exigia uma certa decoreba da lei, né? Vamos lá. Questão de número 52, que é a primeira, ela fala o seguinte: escrevente técnico judiciário apresenta recurso de multa de trânsito recebida por seu esposo perante o Departamento de Trânsito do Estado de São Paulo, DETRAN. De acordo com o Estatuto de São Paulo, a conduta descrita é... A questão é a seguinte: você tinha que lembrar que o servidor público pode exercer a petição, como qualquer pessoa pode, né? O artigo 5º da Constituição garante isso, direito de petição. Mas existe uma proibição no artigo 243, que é aquela de que o funcionário não pode ser procurador de partes ou servir de intermediário perante repartição pública, salvo quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente até segundo grau. Nesse caso, a esposa aqui, ó, que a questão narra, a esposa, cônjuge. Ou seja, ele pode atuar perante intermediário ou procurador de cônjuge. Pode, não é proibido, é permitido. E aí, a resposta é, letra A, proibida. Não, não é proibida. Letra B, indiferente ao estatuto. Não é indiferente. Nesse caso, tem o salvo, é permitido. C, permitido. Pois o funcionário pode, excepcionalmente, ser procurador do serviço intermediário perante qualquer repartição pública quando se tratar de interesse de cônjuge ou parente da segunda grau. Pronto, C é a resposta correta, tranquila a questão. Letra D, permitida, pois o estatuto expressamente permite que o funcionário exerça direito de petição em nome de próprio terceiros. Não permite expressamente isso. É uma decorrência de uma exceção da proibição, tá? E letra E, é proibida, não é proibida, é permitida por decorrência do salvo em relação à proibição, tá? Então 52C, eu acho que essa todo mundo acertou, tranquila. 5.3. Dentre os deveres estabelecidos no Estatuto de São Paulo, encontra-se previsto expressamente o dever de. Então a questão cuida de deveres. Dever de. Deveres. Vamos lá. Estar em dia com as leis, regimentos, regulamentos, instruções, ordem de serviço que digam respeito à função. É isso. É essa a questão correta. O artigo 241 prevê exatamente isso. O servidor deve estar em dia com as leis, regulamentos, regimentos. Durante as aulas eu até mencionei para vocês, aí os que fizeram aula, que com a alteração do novo CPC, o servidor tem que estar em dia com as leis, com a novidade das leis e tudo mais. Isso é um dever, né? É um dever do servidor. Então, letra A é a resposta correta. Letra B. Levar as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ao conhecimento da primeira autoridade com que tiver contato. Não, é da autoridade superior, né? Errado. C. Cumprir ordens superiores, salvo quando manifestamente ilegais, não mesmo quando, erro na expressão mesmo. D. Prestar ao público em geral informações requeridas no prazo máximo de 48 horas. Não tem prazo. Além disso, o servidor não tem que prestar ao público informações requeridas no prazo máximo de 48. Não é o dever previsto na lei esse prestar ao público informações, né? E letra E. Atender com urgência e preferência as expedições de certidões requeridas pela defesa do Estado ou para esclarecer situação de interesse pessoal. Situação de interesse pessoal, não. E atender com urgência e preferência, ele deve mesmo atender com preferência sobre qualquer outro serviço, informações, requisições que lhe forem feitas. Requisições pela autoridade judiciária ou administrativa para a defesa do Estado em juízo. E não para defesa do direito próprio ou esclarecimento de situações de interesse próprio, pessoal. É para defesa do Estado em juízo, tá? Então a E está errada por causa disso.
Também tudo no artigo 241 dos deveres. Mas acho que vocês acertaram. Letra A, né? Batemos bastante isso em curso. 5.4. Considere a seguinte situação hipotética. Funcionário público comete erro de cálculo, que leva ao recolhimento de valor menor ao que devido pela Fazenda Estadual. A responsabilização prevista pelo Estatuto, nesse caso, determina que essa questão 54 não é difícil. Era só você lembrar daquela questão do erro de cálculo. A gente bateu na revisão de véspera, bateu durante as aulas. A VUNESP sempre pergunta isso, essa questão sobre o erro de cálculo. A questão é a seguinte, lembrando, se o servidor comete erro de cálculo e não está de má fé, pela primeira vez é aplicada a repreensão. E se houver reincidência, a suspensão. Era isso. Se você lembrasse disso, era só você buscar o gabarito da questão, né? Então vamos lá, letra A. Determina que haja instauração de processo disciplinar e comprovado o prejuízo aplicada a pena de demissão, independente de ter agido o funcionário não com má fé. Não é demissão. Na primeira vez é repreensão e na reincidência suspensão, se ele não agiu com má fé. B. O funcionário seja obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado, sem prejuízo das demais sanções penais cabíveis. Ele só vai repor de uma só vez quando for remissão, omissão, desfalque ou alcance. Caso não seja isso, é a 10ª parte dos vencimentos. Errada. Letra B. Letra C agora. O valor do prejuízo seja apurado e descontado do seu vencimento, não excedendo o desconto 30%. Não tem nada a ver, não pode ser descontado 30% e também o valor não é apurado e descontado do vencimento. Então não é essa a consequência por erro de cálculo. Letra D. Olha, começou bonito, hein? Não tendo havido má fé, será aplicada a pena de repreensão. E na reincidência, suspensão. Matou. D é a resposta correta. D de dado. Não tendo havido má fé, será aplicada a repreensão e na reincidência, suspensão. Letra E. Seja o caso remetido ao juízo civil e criminal, aguardando a resolução de ambos para decidir acerca da conduta administrativa cabível. Não é isso, né? Não tem nada a ver, inclusive, com isso. A questão é a letra D, erro de cálculo, não havendo má fé, repreensão na reincidência, suspensão. Acredito que todos tenham acertado essa também, se conseguiram chegar até a D com calma, porque às vezes você é ansioso, né, e quer marcar uma outra já antes, ou já acha que está certo alguma questão antes. Tem que ler sempre todas as questões antes de responder. Bom, 54, D de dado. Também uma questão tranquila, vimos no curso, vimos na revisão, de véspera inclusive. 55. Determinada a instauração de sindicância ou de processo administrativo, ou no seu curso, havendo conveniência para a instrução ou para o serviço, poderá o chefe de gabinete, mais uma questão, chefe de gabinete, por despacho fundamentado, ordenar o afastamento preventivo do servidor. Também vimos no curso, vimos na revisão de véspera, inclusive, e comparei com o afastamento preventivo da improbidade, que não tem prazo. E disse para todo mundo, o afastamento preventivo no Estatuto, prazo até 180, prorrogáveis uma vez por igual período. Olha que interessante. A questão era só você encontrar isso aqui. Vamos começar de baixo para cima para ver o que dá. Letra E, afastamento preventivo. Quando recomendar a moralidade administrativa ou apuração do fato, sem prejuízo dos vencimentos, ou seja, o servidor afastado continua recebendo, por até 180 dias, prorrogáveis uma vez por igual período. E o gabarito da questão 55 é a letra E, que a gente bateu muitas vezes durante a aula e durante a revisão de véspera. Acho que também o pessoal acertou. Vamos continuar corrigindo a 55 de baixo para cima agora. Houver suspeita de fundado de prejuízo ao erário, também não é isso. Sem prejuízo do vencimento por até 360, não, é até 180, né? C, o fato apurado também for previsto como crime. Não é esse requisito também ser crime. Basta recomendar a moralidade, o chefe de gabinete pode determinar isso. C, B, necessária para a apuração do fato com prejuízo dos vencimentos. Não é com prejuízo, é sem prejuízo, né? Ele não vai ficar sem receber o salário dele durante o período de afastamento. Ele recebe normalmente. E letra A fala que houver alcance, desfalque, remissão, omissão. Também não é isso.
não é esse o caso, mas se continuar lendo ainda por 90 dias também está errado. Então, olha, letra A, 90 está errado. A letra B, com prejuízo dos vencimentos está errado. A letra C, também for crime, não precisa ser. A letra D, o 360 está errado. E a letra E, que é o gabarito, 180, prorrogáveis por mais uma vez por igual período e sem prejuízo dos vencimentos. Então, 55 E de escola, tranquila. 56. Suponha que o secretário da Fazenda de um estado qualquer da federação aceite exercer nas horas vagas, concomitantemente ao exercício do cargo, atividades de consultoria a empresas sujeitas ao recolhimento do ICMS, tributo estadual. Então, um funcionário, um secretário da Fazenda do estado, nas horas vagas dele, está fazendo consultoria a empresas sujeitas ao recolhimento do ISS, tributo estadual ao qual o secretário é vinculado, né? Nesse caso, o secretário está ganhando dinheiro às custas da função dele, uma função que não poderia acumular. Então, ele está se enriquecendo indevidamente. Mas vamos lá, a ideia era essa. Nesse caso, à luz do previsto na Lei 8429, uma questão sobre improbidade administrativa, ó, Lei 842992, a conduta pode ser considerada ato de improbidade decorrente da concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. Esse ato de improbidade é a novidade, né, do artigo 10A da lei, mas só aplica em matéria de ISS, Imposto sobre Serviço, e não de ICMS, né? O erro está aí. B, é indiferente, pois não caracteriza nenhuma das hipóteses. Caracteriza. C, ato de improbidade que importa em enriquecimento ilícito. É a C. C é o gabarito. A letra D fala prejuízo ao erário, não. E a letra E fala violação ao princípio, também não. Essa questão, prevista no artigo 9 da LIA, né, da Lei de Improbidade, inciso 8º, diz que aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para a pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparada por ação ou omissão decorrente da atribuição do agente durante a atividade, configura enriquecimento ilícito. Então, bastava você ter lido a lei, você ia pegar essa questão, ou você ter tido uma ideia aqui, pensado nela na hora de ter lido a questão na hora da prova, tá bom? Também não é uma questão fim do mundo, mas exigiu um pouquinho mais de entendimento da lei. 57. Assinale a alternativa que corretamente discorre acerca das penas da lei de improbidade. Mais uma questão sobre lei de improbidade. Vamos lá. As penas previstas nessa lei deverão ser aplicadas cumulativamente. A lei não fala que devem ser aplicadas cumulativamente, ela fala cumulativamente ou alternativamente, né? O juiz que vai determinar. Exceto quando se trata de improbidade que atende contra princípio. Não tem nada a ver, não tem exceto, e o juiz que, a critério dele, de acordo com a gravidade do fato, vai apurar se as penas devem ser cumuladas ou alternadas. B. Na fixação das penas de improbidade, o juiz levará em conta a extensão do dano, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente. É essa. Letra B é o gabarito da questão. A lei de improbidade, no artigo 12, parágrafo único, fala que na fixação das penas, o juiz levará em conta a extensão do dano e o proveito patrimonial obtido pelo agente. É exatamente isso, decoreba da lei. Letra B é o gabarito da questão 57. Letra C. No caso de condenação por ato de improbidade, decorrente da concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro tributário, não cabe a aplicação da pena de perda da função. É esse ato de improbidade no artigo 10A, que é a novidade da lei, cabe a aplicação de pena da função, é uma das penas possíveis, a suspensão de direito político de 5 a 8 anos e a multa civil de até 3 vezes o valor do benefício financeiro ou tributário indevidamente concedido ou incorretamente concedido, tá? Então é isso, pode sim, pode ter a pena de perda da função normalmente. O erro está aqui, ó, não cabe, e que na verdade cabe. D. A aplicação das penas da lei de improbidade impede a aplicação das demais sanções penais. Não impede, as penas são independentes. Eu cansei de falar para vocês, as infrações civis, penais e administrativas são independentes entre si. E. A pena de proibição de contratar com o poder público ou receber benefício incentivo fiscal ou creditício, ainda que por intermédio de pessoa jurídica, terá o prazo máximo de 2 anos. Não. A proibição de contratar no enriquecimento é 10, na lesão ao erário é 5, na violação a princípio é de 3 anos. Então nem tem a de 2, na verdade. Tá errado. Gabarito, então,
também uma questão que não era difícil. Letra B, de bola. 5.8. O procedimento administrativo previsto na lei de improbidade, destinado a apurar a prática de improbidade. Letra A, impedirá a apuração dos fatos pelo Ministério Público, caso se conclua pela improcedência das acusações. Não impedirá, o Ministério Público, inclusive se for rejeitada a apuração administrativa, ele ainda pode tomar conhecimento disso e propor uma investigação, ele mesmo, né? Uma investigação inquisitorial do Ministério Público. B, poderá acarretar o exame e o bloqueio de bens, contas e aplicações financeiras mantidas pelo indiciado no exterior, se for o caso. Essa questão interessante porque, na verdade, o exame e bloqueio de bens, contas bancárias, são medidas cautelares e quem determina é o juiz. Então, isso se dá através de medida judicial. E a questão fala de procedimento administrativo. Mas o procedimento administrativo, ao seu fim, ao seu final, seu termo final, quando ele atingir a sua finalização, ele pode eventualmente gerar judicialmente um exame, bloqueio de bens e tal. Então, forçando um pouquinho a barra, essa questão poderia gerar uma dúvida aqui nesse acarretar exame e bloqueio de bens, tá? Mas, assim, no tocante ao procedimento administrativo, não tem dúvida que não poderá, né? Letra C. Deverá ser levado ao conhecimento do Ministério Público e do Tribunal de Contas ou Conselho de Contas pela comissão processante. O artigo 15 da Lei de Improbidade, artigo 15, ele diz exatamente isso. A comissão processante dará conhecimento ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas ou Conselho de Contas da existência do procedimento administrativo para apurar a prática do ato de improbidade. Então, sempre que se apurar a improbidade administrativamente, internamente, esse procedimento deve ter cópia remetida ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, para que também haja apuração nesses órgãos a respeito da infração. Artigo 15, exatamente como está no artigo 15 da lei. Letra C, portanto, C de casa é o gabarito da questão. C. A letra D fala será iniciada por representação, que será escrita ou reduzida a termo, podendo o representante permanecer anônimo. Primeira coisa que a representação, que eu chamei para vocês de fofoca, né? Da pessoa que vai comunicar a improbidade, a representação tem que ser escrita e tem que identificar quem está representando, não pode ser anônima. E segundo, que é possível também o processo ser iniciado de ofício, né? Não ter representação de ninguém, né? Apurou-se que o servidor internamente cometeu improbidade, já começa a investigar. Letra E. Poderá compreender o decreto de sequestro de bens que tenha se enriquecido ilicitamente. O sequestro de bens é medida cautelar também. Também tem que ser determinada pelo... O sequestro de bens, aqui eu estou querendo grifar. O sequestro de bens também tem que ser determinado pelo juiz e não pode se dar no bojo de um processo, de um procedimento administrativo. Portanto, 58, C de casa também não era nível hard, mas questão boa para saber artigo 15 da lei, tinha que decorar o artigo 15 para matar. 5.9, última questão. No processo de improbidade, o Ministério Público. Cansamos de ver que quem propõe a ação de improbidade é o Ministério Público ou a pessoa jurídica interessada, a pessoa jurídica que foi lesada. E caso o Ministério Público não proponha a ação, ele obrigatoriamente, sob pena de nulidade do processo, deve atuar como custos legis ou fiscal da lei, né? Então essa questão também não era difícil, E vamos começar a correção pela letra E. Vamos ver. Se não intervir no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei, que é o chamado custos legis sob pena de nulidade. Essa a gente também falou na revisão, também falando durante o curso bastante, né? Muitas vezes sobre ela. Gabarito letra E, 59E, essa questão foi fácil. A letra D fala poderá abster-se de contestar o pedido ou poderá atuar ao lado do autor, isso não tem previsão na lei, né? O Ministério Público é autor do processo ou fiscal da lei. C, é o único legitimado, não é o único, junto com ele a pessoa jurídica lesada.
a pessoa jurídica interessada. Letra A, atuará somente como autor, não intervindo se a pessoa jurídica interessada por prestação, ele vai intervir como fiscal da lei, então erro na palavra não intervindo e erro na palavra somente. E letra A, atuará somente como fiscal da lei, também não é somente como fiscal da lei, porque ele, na maioria das vezes, atua como autor, inclusive, nem como fiscal da lei. Tá bom, pessoal, espero que tenham feito uma boa prova. O administrativo foi um pouquinho mais pesado do que constitucional, né? Um pouquinho mais detalhado, mas assim, também não foi, né, aquela coisa absurda, difícil. Para aqueles que leram a lei, estudaram bastante, conseguiram, acho que, gabaritar o administrativo também, tá? Desejo a todos uma boa sorte, uma boa prova, não desanimem, se não deu certo nesse concurso, tentem os próximos e continuem estudando, tá bom? E se deu certo, parabéns e me convide para churrasco, para festa, tá bom? Forte abraço, até mais.